Entre as curvas do rio e o silêncio das montanhas do oeste catarinense, Itá viveu duas vidas. Duas épocas tão diferentes quanto a calmaria de um lago e a força das águas que mudaram destinos. A antiga Itá nasceu simples, forte e corajosa. Era o tempo dos balseiros que desciam as correntezas do rio Uruguai. As balsas cortavam o rio como veias de um povo trabalhador. E os tropeiros, homens moldados pelo barro das estradas, pelo frio das madrugadas, levando sonhos, mercadorias e esperança de uma margem à outra. Os tropeiros, com seus passos lentos e firmes, desenhavam caminhos invisíveis pela mata, unindo comunidades, espalhando histórias, cultura e vida. Naquela Itá havia um encanto que não se media em riqueza, mas em pertencimento. As casas simples, as ruas estreitas, o sino da igreja ecoando pelas colinas, tudo carregava a alma de um povo que aprendeu a viver em memória, com a terra e com o rio. Cada pedra, cada árvore, cada canto da cidade guardava memórias de famílias inteiras que ali construíram suas raízes. Mas então vieram as águas. A força da modernidade anunciou a construção de uma usina hidrelétrica, e a cidade precisou enfrentar um dos capítulos mais emocionantes da sua história. A antiga Itá não desapareceu apenas sobre o lago. Ela mergulhou, levando consigo lembranças, lágrimas, despedidas e pedaços do coração que ali viveu. As águas cobriram as ruas, as praças e histórias, e o povo viu sua cidade afundar lentamente, como quem assiste um pedaço da própria alma desaparecer no horizonte. Mas, porém, Itá não morreu. Ela renasceu. Erguida sobre os novos caminhos, a nova Itá surgiu moderna, bela e acolhedora, como um símbolo da resistência humana. Das profundezas das lembranças nasceu uma cidade ainda mais forte, onde o passado e o futuro caminham lado a lado. Em meio das águas tranquilas, permanecem erguidas as torres da antiga igreja, silenciosa, imponente, eternas. Elas não são apenas monumentos, são sentinelas da memória, são elo entre duas épocas, um lembrete de que nenhuma inundação é capaz de apagar a identidade de um povo. Hoje Itá encanta visitantes com suas paisagens, suas águas serenas, a sua beleza única. Mas quem conhece sua história entende que ali existe algo ainda maior. Uma cidade que aprendeu a transformar a dor em recomeço, saudade em memória, esperança em futuro. Itá é mais do que um destino. É o testemunho vivo de coragem, de transformação e da incrível capacidade humana de renascer, mesmo depois das maiores tempestades. Esta é a pedra fundamental da Praça Central de Itá, que em 1981 foi realizado o lançamento do marco histórico mais importante do município. Ela simboliza o nascimento da nova cidade de Itá, construída após a decisão de formar o reservatório da usina hidroelétrica que inundou a antiga cidade sob as águas do rio Uruguai. A pedra representa muito mais do que o início de uma obra. Ela simboliza a coragem e a união da comunidade diante da mudança,
a ligação entre a antiga e a nova Itá, a esperança de reconstruir uma cidade inteira sem perder suas raízes. O nome Itá tem origem tupi-guarani, que significa pedra. O nome foi dado à localidade em 1919 pelas primeiras famílias de colonizadores que chegaram à região às margens do rio Uruguai. Quem nasce em Itá é chamado de itaense. Felipe Camaroli foi um dos moradores pioneiros da antiga cidade de Itá, em Santa Catarina. Pertencente a uma família descendente de imigrantes italianos que ajudaram a construir a história e a cultura da região. Foi ele quem, junto com seu sogro Guilherme Ludovico, construiu a famosa Casa Camaroli, entre os anos de 1945 e 1946, no centro da antiga cidade de Itá. Mais do que apenas uma residência, a casa tornou-se símbolo da arquitetura típica dos descendentes italianos no oeste catarinense. A família Camaroli representa aquele espírito dos antigos colonizadores, pessoas simples, trabalhadoras e profundamente ligado à terra, à família e às tradições. Quando a antiga cidade de Itá foi parcialmente submersa pelas águas da usina hidroelétrica, a Casa Camaroli foi escolhida para ser preservada por seu grande valor histórico e cultural. Ela foi desmontada cuidadosamente e reconstruída na nova cidade, tornando-se hoje o Memorial Casa Camaroli, um espaço que mantém viva a memória da antiga Itá, das famílias pioneiras que ali viveram. Assim, o nome Camaroli acabou se transformando em um verdadeiro patrimônio histórico de Itá, não apenas pela casa em si, mas porque representa milhares de pessoas que ajudaram a erguer a cidade antiga e depois precisaram recomeçar em uma nova vida após a chegada das águas.
A Casa de Cultura Alberton é um dos lugares mais emocionantes para quem deseja compreender a verdadeira alma da antiga Itália. Enquanto a Casa Camaroli preserva muito a herança italiana, a Casa Alberton guarda as marcas da forte influência alemã que ajudou a formar a identidade cultural da cidade. Construída na década de 30, na antiga Itá, a casa servia de residência da família Alberton e também como um tradicional armazém comercial da época. Sua arquitetura em madeira, com encaixes artesanais e um telhado inclinado, representa a importante remanescente da arquitetura germânica existente no oeste catarinense. Quando as águas da usina hidrelétrica começaram a transformar o destino da cidade, a Casa Alberton também foi salva do desaparecimento. Assim como outros patrimônios históricos de Itá, ela foi desmontada cuidadosamente e reconstruída na nova cidade, preservando não apenas uma edificação antiga, mas também a memória de toda uma geração. Hoje, a Casa de Cultura Alberton funciona como um verdadeiro portal para o passado. Em seu interior, o visitante encontra fotografias históricas, jornais antigos, documentos e objetos pessoais, utensílios domésticos e registros emocionantes sobre a inundação da velha Itá e a reconstrução da nova cidade. Há também vídeos e materiais que mostram impactos da barragem sobre a vida das famílias que precisavam deixar suas casas para trás. Cada detalhe da casa parece guardar silenciosamente as lembranças de uma época em que Itá vivia às margens do rio Uruguai. Entre os tropeiros, balseiros, agricultores e comerciantes, caminhar pela Casa Alberton é como ouvir ecos de conversas antigas, sentir o cheiro da madeira envelhecida e perceber que, mesmo submersa pelas águas, a história de Itá continua viva na memória de seu povo. A Casa Alberton emociona porque ela não fala apenas das construções antigas, ela fala de despedida, coragem e recomeço. É um símbolo da resistência cultural de Itá. Uma cidade que perdeu suas ruas antigas, mas jamais perdeu as suas raízes.
bicicleta, nem na terra, andando. Pelo amor de Deus, faça chorar. Tá andando debaixo do mar. Bike aérea na cidade de Itá. Muito gostoso, fantástico. Uma paisagem lindíssima. A represa, a cidade abaixo. Falou que eu não sou esportista, até ciclista. Vista nas alturas. Estão voltando. Escuta o barulho que faz os cabos de aço. Lá vem o Nerção. Chegando. Melhor idade na estrada, venha de carona com a gente, explorar as belezas do Brasil. Em nosso motorhome, o guerreiro, explorar as belas trilhas, rios e cachoeiras, as maravilhas da natureza. Venha viver a vida conosco.